preleção que eu fiz sobre esse tema, eu dei muita ênfase neste versículo, Efésios 6:10. Dizendo o quê? Que no capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo fala da soberania de Deus sobre o universo. No capítulo 2, ele diz que apesar de Deus ser soberano, o homem não é. O homem é fraco e o homem tem alguns inimigos para enfrentar. Entre eles a carne, o diabo e o mundo. No capítulo 3 de Efésios, nós estudamos que a missão dos cristãos, então, a partir dessa compreensão, é aperfeiçoar a sua própria vida, aperfeiçoar o seu caminho. Ou seja, é um exercício. A salvação é uma ação soberana de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação é uma ação de Deus. Agora, a vida cristã é um exercício. Bom seria que nós pudéssemos ir às igrejas, qualquer igreja, assistir a pregação, ir na frente, receber uma oração e voltar para casa com tudo transformado. Seria ótimo, mas não é assim que funciona. A vida é vivida um dia de cada vez. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, para você ir se aperfeiçoando para poder enfrentar os seus inimigos e os problemas da vida. Capítulo 4, capítulo 5, ele vai narrar todos os problemas em áreas diferentes que os cristãos têm. Qual é o segredo para enfrentar tudo isso? O segredo para enfrentar tudo isso que ele explica em toda a epístola está no versículo 10. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortes no Senhor, ou fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então o segredo está nessa compreensão de que nós nunca seremos fortes. Deus é que sempre será forte. Há outras passagens que vão nos ensinar sobre isso, né? Quando Deus, por exemplo, diz ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Digo fraco, sou forte. Há várias passagens que vão mostrar que a fraqueza do homem é a glória de Deus. Quanto mais frágil o homem é, mais forte Deus será. Quanto mais frágil o homem fica, mais ele confia no poder de Deus. Essa é a essência do cristianismo. Falamos muito sobre esse assunto. Semana passada, nós falamos sobre as estratégias do diabo, que é o versículo 11. Ou seja, o cristão precisa ficar firme para enfrentar as estratégias do diabo. E nós estudamos aqui, biblicamente, lemos nos textos, que o maligno não nos toca. O maligno não nos toca, não pode nos tocar. Então, o que ele pode fazer? Ele pode nos fazer tropeçar, colocar armadilhas, ciladas. E geralmente, essas estratégias vêm do engano. O engano é a principal arma de Satanás. Ele mentirá para nós. E a Bíblia vai dizer em Timóteo que os que não aprendem, os que não avançam, ficam aprisionados pelo inimigo. O inimigo os aprisiona com as suas mentiras. Então eu posso ser prisioneiro no mundo e posso ser prisioneiro na igreja, dentro da religião, confuso, completamente distante daquilo que a palavra de Deus ensina. Então o inimigo não pode nos tocar, também não pode nos arrancar das mãos de Jesus, mas pode nos enganar pra caramba. Como podemos resistir ao inimigo? Já lemos o texto também na outra reflexão, né? Destruindo os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como é que a gente resiste então? Aprendendo, estudando, meditando. Vocês lembram de Josué? Josué capítulo 1. Josué é o grande guerreiro, né? Parece até coisa de chefe Apache, né? Josué é o grande guerreiro que vai substituir Moisés. Por quem é Moisés? Moisés é o cara. Moisés é insubstituível, pô. Quem que vai substituir Moisés? Impossível substituir Moisés. E Josué teve a difícil missão de ficar no lugar de Moisés. E aí Deus aparece para ele no capítulo 1 do livro de Josué e diz o quê? Seja forte e corajoso. Esse é um versículo belíssimo. Seja forte e corajoso. Tão somente medita na minha lei de dia e de noite.
Olha só que coisa interessante, né? Josué, que está prestes a entrar na terra de Canaã, para enfrentar os piores inimigos em batalhas memoráveis, não recebe de Deus nenhuma estratégia de guerra. Ele só apenas recebe de Deus uma única palavra: não tenha medo e guarde a minha palavra. Porque, na verdade, as batalhas dos servos de Deus são de Deus, não são nossas. Os inimigos dos servos de Deus são primeiramente inimigos de Deus. Vocês não lembram do texto lá também de Crônicas e Reis? Vocês não precisarão lutar, porque esta batalha é minha, diz o Senhor. Ou o texto que nós lemos semana passada: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, muitas batalhas nas Escrituras são travadas com devoção, com oração, com humildade, e é Deus quem luta, porque como Josué vai enfrentar todas aquelas nações? Ele não vai conseguir, ele vai fracassar. Então, o que Deus diz para ele? Tenha força, seja corajoso. A mesma coisa que diz para Gideão: vai nessa tua força. E Gideão diz: como que eu vou enfrentar os midianitas? Eles são muitos, eles se espalham pelas montanhas como se fossem gafanhotos, diz a Bíblia. Então Deus fala para ele uma frase que é emblemática: é verdade, eles são muitos, mas se eu estiver com você, eles serão como se fossem um só. Então, o que todos esses textos vão nos mostrar? Que a força é de Deus, não é nossa. Não temos força nenhuma. Precisamos então destruir esses argumentos, todos eles, todas as mensagens erradas, mentiras, doutrinas falsas, coisas que a gente ouve, que vêm para nos levar por caminhos equivocados, e a gente tem que ouvir, destruir os argumentos e enfrentar tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, para que o cristão consiga enfrentar todo esse tipo de mentira, ele tem que usar a armadura de Deus. Ele usa a ideia da armadura, que é uma coisa bem comum do seu tempo, né? Da sua época, do Império Romano. Ele usa essa analogia, essa comparação, e diz o seguinte: vistam a armadura de Deus então. Só que aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a armadura, vai pegar cada peça da armadura e vai dar um significado para ela, e vai fazer uma associação com o que ele está ensinando. Na armadura do soldado romano, é o cinto que sustenta o resto dos itens. Pronto, já te dei o spoiler todo da pregação. Certo? Sem a verdade, todas as outras armas são inúteis, porque a armadura vai desmontar. O cinto, que é a verdade, é a sustentação para todo o restante que está na armadura. Ele começa com isso. Da mesma forma, como eu já dei no spoiler, a verdade sustenta tudo em nossa caminhada cristã. Tudo, exatamente tudo. A palavra que o apóstolo Paulo usa para armadura é essa aí, panopleon, que é uma palavra que só aparece 2 vezes na Bíblia. Tem outros textos que falam de armadura, mas esse modelo de armadura só aparece 2 vezes, em Lucas e em Efésios. Nos demais textos da Bíblia, os autores usam outra palavra, que é elekoi, que aí tem a ver com proteção. Armas forjadas de metal que cobriam o corpo das pessoas para a guerra. Neste texto, o apóstolo Paulo usa a palavra panopleon, que é a armadura que tinha o brasão do imperador. Então a palavra que Paulo usa é uma palavra que indica autoridade, uma outra posição. Está numa posição superior e uma posição representativa. Aquele general, aquele oficial representa o imperador no meio da batalha. É como se o imperador estivesse lutando ali através da sua espada. Então, quando Paulo usa essa expressão, ele já está dando para a gente uma pista do que ele está querendo dizer. Que nós estamos numa batalha da vida pela fé cristã, e nesta batalha nós temos um papel representativo. Nós somos cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Nós somos também chamados pela Bíblia de embaixadores de Deus. Recebemos de Deus a missão de propagar a mensagem da reconciliação. Então nós o representamos enquanto estamos aqui. Ide por todo mundo.
ide por todo mundo. Eu fiz tudo isso, mas vocês farão coisas maiores do que estas. Vários textos são indicativos de que os cristãos representam o seu mestre, o seu Senhor, na sua vida cotidiana. Então o apóstolo Paulo já está nos ensinando que ao vestir a armadura de Deus, cada peça indica que nós estamos ali debaixo de uma autoridade maior, que não é nossa, é do imperador. Os romanos serviam a César, nós servimos a Jesus. Nós não servimos a pastores, nem a líderes, nem a missionários, nem a apóstolos, não servimos a homens, nós servimos a Jesus. Jesus fala para os seus discípulos: eu sou o vosso mestre, e a partir de agora vocês não chamarão mais ninguém de mestre, eu sou o único mestre. Depois a Bíblia diz que ele recebeu de Deus toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Depois o apóstolo Paulo diz em Filipenses que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará. Então a única pessoa que tem autoridade entre nós é Jesus. Se estamos vivendo a vida cristã, estamos vivendo em seu nome, servimos em seu nome, professamos a nossa fé em seu nome. Até para orar, nós oramos em nome de Jesus, porque é dele que vem a autoridade. Nós temos o seu brasão, a armadura, o brasão do imperador inspirava os romanos para a guerra, por César, por Roma. E a palavra de Deus e o Espírito de Deus devem nos inspirar a servir. Se o soldado representava o império, nós representamos a Jesus. Não temos glória, nem temos poder. Temos só uma posição de representatividade. A glória, o poder e a autoridade pertencem a Jesus. Toda essa conversa de autoridade, né? Você tem que ter autoridade, ora com autoridade, declara com autoridade, levanta com autoridade, autoridade espiritual, isso é tudo balela, irmão, isso é tudo conversa, isso é tudo manipulação religiosa. O maior entre nós deve servir. O primeiro entre nós deve ser o último, sempre. Porque entre os cristãos, só Cristo é glorificado, só Cristo é glorificado. O maior entre nós deve servir, sempre, sempre. Sempre deve ser assim. Toda essa conversa é fiada, é para manipular. E aí, como você e eu não estudamos, o que acontece? A gente começa a acreditar nessas coisas. E começa a acreditar que realmente tem autoridade. Por que você sai de casa, sai da sua casa, pega um carro, um ônibus e vai a um lugar distante para receber a oração de alguém? Por quê? Não, vamos lá, estou passando por um problema difícil. Toda vez que eu estou enfrentando uma dificuldade, eu vou lá no sítio da Priscila. Vai se espalhar essa notícia, o sítio da Priscila. Nós vamos lá. Aí todo mundo reunido, cantando, de repente lá para meia-noite sai Priscila toda de branco, descalça, com flores na cabeça. É assim que as simbologias são criadas. Não é? É desse jeito que as coisas são transmitidas e a gente vai assimilando tudo sem questionar, sem criticar, sem refletir, sem ler. Que diferença há? Não há mais porque morreu, né? Mas que diferença haveria entre a oração do Billy Graham e a oração da Ana Maria aqui? Se o poder é de Deus. Que diferença? Nenhuma. Mas na nossa cabeça existe, por causa do ensinamento errado. E as igrejas, as comunidades de fé, e nós mesmos, vamos alimentando esse negócio. Vamos alimentando, né? Vamos criando padrões e as pessoas vão se enquadrando e realmente vão achando que tem autoridade. Mas essa autoridade, ela é representativa. Só representativa, mais nada. Porque qual a missão dos pastores? Apacentar o rebanho. Como é que eles apacentam? Dando pasto. Como é que eles dão pasto? Ensinando. Ensinando a quê? A servir a Jesus. A palavra, então, panoplia significa autoridade, posição. É uma armadura diferente das demais. Por quê? Porque ela indica uma posição. Vistam a armadura de quem, irmãos? De quem é a armadura? De Deus. A armadura é de Deus, não é nossa. É de Deus. Pertence. Então coloquem esta armadura aí. Não coloquem a de vocês, não, que vai dar errado. Coloquem a de Deus. No versículo 14, o que diz o apóstolo Paulo? Mantenham a posição. Numa versão mais novinha, né? Mantenham a posição. Fiquem firmes.
Permanecer firme é manter a posição, ok? Você que já viu filme aí de luta, de batalha, que os caras estão parados, né? Aí tá vindo um inimigo lá correndo, gritando. Geralmente os caras vêm gritando, nunca sei porquê, todo mundo gosta de ficar gritando nesses filmes, né? Os caras vêm gritando e aí fica o general aqui, fiquem firmes, né? Fiquem firmes. O medo, ninguém se mexe, por quê? Porque você não pode sair da posição. Mantenham a posição, porque vocês têm uma armadura. E essa armadura é representativa. Mas nós não vamos aguentar. Não, vocês não vão aguentar, não. Mas Deus vai aguentar. Os inimigos de Israel cercaram, né, essa história é muito legal do rei Ezequias, cercaram a cidade, né, mandaram cartas para Ezequias, dizendo que eles iam invadir. Ezequias ficou desesperado. Aí eles mandaram um mensageiro, que foi Senaqueribe. Senaqueribe era um mensageiro, ele vai até Israel, chega lá, ele sobe no muro, lá no lugar mais alto, e fala na língua dos hebreus, e diz assim: nenhum Deus de nenhuma nação foi capaz de segurar o poder do nosso exército, e certamente o Deus de vocês não vai conseguir, não vai dar. Ele falou em hebraico, e a Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes, né? Num sinal de desespero, de humilhação, pediu socorro ao Senhor. E aí Deus mandou Isaías, o profeta Isaías, dizer: vai lá e diga para Ezequias, o meu servo, que pelo mesmo caminho que Senaqueribe veio, pelo mesmo caminho ele voltará. Eu vou colocar um anzol no nariz dele e vou puxar ele igual a gente faz com peixe no rio. Assim. Muito legal. Né? Por quê? Porque uma coisa é eu confiar nas minhas próprias forças. Outra coisa é eu lembrar à minha mente que Deus é poderoso. É bem diferente. No texto de Isaías também, Isaías capítulo 7, a Bíblia diz que numa outra guerra, numa outra batalha, o exército inimigo era tão forte, diz o texto, que o coração dos israelitas ficou como as árvores em dia de tempestade. Bonito, né? Bonito, mas desesperador, né? Então, qual foi a mensagem de Isaías? Não tenham medo. Não tenham medo. Certo? Muito legal. Né? Quando Jesus aparece no meio da tempestade andando, qual foi a frase que ele disse? Não tenham medo. Sou eu. Aí, sinistro pra caramba. Sou eu. Cheguei. Ferrou. Se eu chegar na guerra, um abraço. Os cristãos sabem que se no final tudo der errado, eles ressuscitarão com Cristo. Amém, irmão? Amém. Nós, antes de nascer de novo, estávamos debaixo de outra autoridade. Porque Cristo nos libertou do império das trevas. Havia outro poder sobre nós. A Bíblia diz também que o aguilhão da morte, o ferrão da morte, é o pecado. Então nós estávamos debaixo da autoridade da lei do pecado, da morte. Então o inimigo, o diabo, tinha realmente autoridade para nos oprimir. Só que nós fomos arrancados de debaixo desta autoridade. Por quê? Porque chegou alguém que tinha mais autoridade do que ele. E tomou dele esta armadura. Tomou a armadura desse forte e entregou para quem? Para os seus servos. Deu a eles essa autoridade. Tirou do inimigo e deu essa autoridade aos crentes. Então agora os crentes, por isso que a Bíblia diz que ruge como leão. Ruge, mas não pode nos tocar. Ok? Pode nos enganar, mas não pode nos tocar, nem nos ferir. Pode nos enganar, colocar armadilhas, estrategicamente tentar desviar o nosso caminho. Mas agora a nossa vida está guardada debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. Mudou a posição. A mesma expressão usada em Lucas é a expressão que Paulo usa em Efésios. Ele perdeu a armadura. Então agora vistam vocês a armadura. Ele perdeu essa autoridade. Então agora revistam-se desta autoridade. Por quê, irmãos? Porque Jesus mudou a nossa posição. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 23. Colossenses 1, do 13 ao 23. Ele nos tirou do domínio das trevas. Ou numa versão mais tradicional, né? Ele nos resgatou do império das trevas. Tá vendo? Ou seja, havia um domínio.
e nós estávamos debaixo desta autoridade. Mas ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou, mudou a nossa posição, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, que é o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados. Está vendo? As mesmas expressões de Efésios. O que Paulo diz em Colossenses? Que elas foram criadas por Jesus. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra poderes, dominações, tal. Só que nós estamos usando uma armadura representando alguém que tem mais poder do que todos esses poderes representados, sejam lá quais forem eles. No versículo 17, ele existe antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, as que estão na terra e as que são no céu. A vós também, que no passado eram estrangeiros, e o que, irmãos? Eram estrangeiros e o que? Inimigos. Vocês que eram inimigos, onde que nós éramos inimigos? No entendimento. Nós estávamos em guerra com Deus na nossa maneira de pensar. Nós éramos inimigos de Deus na nossa maneira de pensar, no nosso entendimento. Por causa das vossas obras, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Então todo aquele que nasceu de novo, irmãos, é santo, inculpável e irrepreensível diante do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Ok? E não porque nós merecemos, ou porque fizemos algo, mas porque ele fez essa obra na nossa vida. Não é um ato moral, é um ato soberano de Deus. Essa mudança de posição vai entrar em choque com a nossa natureza, que ainda carrega as mazelas da queda. Ok? Então, por isso que o cristão precisa viver uma vida de constante aperfeiçoamento, porque apesar da sua nova posição, ele vai ter conflitos constantes, internos e externos. Mas se ele tiver o entendimento, ele vai conseguir enfrentar com clareza. Se não, ou ele vai viver em culpa, ou vai viver rejeitado, ou vai viver alienado, achando que é o bambambam. Ok? Mas o melhor de todos os versículos dessa sequência é o versículo 23. Olha o que ele diz. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura. Está vendo? Então o que a Bíblia diz? Que nós precisamos permanecer na fé, fundamentados e firmes, sem nos afastar da esperança, ou numa versão mais antiga, da verdade. Permanecer firmes, sem nos afastar da esperança do evangelho que nós ouvimos. Então o evangelho já foi dado, a palavra já foi entregue, o Espírito de Deus já foi derramado. Qual é o nosso papel agora? Permanecer firmes, sem nos afastar dessa esperança. Como que nós permanecemos firmes? Guardando a nossa mente contra toda mentira que se levanta. Como é que a gente guarda a mente? Com a verdade. A verdade das Escrituras ajuda a manter a nossa mente lúcida. E essa verdade funciona como um cinto, um cinturão que vai amarrar, prender e sustentar toda a armadura que Deus nos entregou. Continuem a crer nessa verdade e permaneçam firmes. Continuem a crer nisso e permaneçam firmes. Nós não precisamos fazer discurso de vítima, porque Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele, não somos vítimas. Não precisamos fazer discurso moralista, porque Deus nos santificou quando nós estamos, ainda pertencíamos ao mundo, ao inimigo, a toda sorte de pecado. Nós precisamos fazer o quê? Viver. Viver.
viver um dia de cada vez com essas convicções. Não, Cristo entrou na minha vida e agora em Cristo eu sou inculpável, em Cristo eu sou irrepreensível, em Cristo eu sou santo aos olhos de Deus. Pode ser que eu não seja nada disso aos olhos dos homens, por várias razões, mas não é isso que está em questão. O que está em questão não é a minha realidade social, o que está em questão é a minha realidade com Deus. É por isso que o prisioneiro dentro de uma prisão, mesmo condenado, ele pode ser cristão. Ele pode ser cristão por quê? Porque o cristianismo é a religião da fé transcendente. Ele vai pagar pelos crimes que ele cometeu na sociedade e pode, mesmo assim, ao encontrar-se com Cristo, ter um coração inculpável diante de Deus, com relação à vida eterna, que é o caso do ladrão na cruz. Morre na cruz. Ele não sai da cruz, morre na cruz, cumpre a sua pena, mas recebe de Cristo a vida eterna. Então a nossa relação com Deus é uma relação de paz. E se nós tivermos paz com Deus, irmãos, metade dos nossos problemas estão resolvidos, ou mais. Porque tudo que nós precisamos é de paz com Deus. Porque se nós entrarmos numa relação de vítima, ou de guerra, ou de conflito, de dúvida, ou numa relação antropocêntrica, achando que Deus nos serve, que nos deve, nós estamos perdidos. Mas se nós tivermos paz com Deus, esta verdade vai sustentar todos os outros elementos da armadura. É a verdade que sustenta. Bom, para os cristãos, a verdade é o que está descrito em João, capítulo 8. Vamos ler João, capítulo 8, versículos 31 e 32. João 8, 31 e 32. Como é que diz o texto bíblico aqui? Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, seus discípulos, né? O que ele dizia? Se permanecerdes na minha palavra, está vendo? Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. O que torna um homem discípulo de Jesus, cristão? O fato dele ser membro de uma igreja? Não. O fato dele conhecer os textos? Não. O fato dele fazer teologia? Não. De uma família de cristãos? Não. O que torna o cristão é o fato de que ele decide, a partir do novo nascimento, obedecer aquilo que a Bíblia indica para ele. E a partir desta obediência, ele se torna discípulo de Cristo. O discípulo de Jesus não é o cara que faz curso de discipulado. O discípulo de Jesus é o cara que olha para as Escrituras e tenta, dia após dia, aplicá-la na sua vida. Esse é o discípulo de Jesus. Não estou falando das regras da igreja, porque as igrejas são cheias de regras, de conduta, de comportamento, que normalmente são morais. Mas a Bíblia está falando da relação do homem com Deus. É diferente pra caramba. Há muita gente que segue as regras das igrejas e não ama as Escrituras, nem conhece a palavra, nem ama o Senhor. Mas tem a sua religiosidade patente, muito firme. Então, como pode, por exemplo, né, um cristão que se diz cristão seguir as regras da igreja rigorosas e ser, por exemplo, vingativo, ou mentiroso, ou caluniador? Isso não tem entre nós, né, irmão? Isso é coisa da minha cabeça. Ele deveria lutar contra isso. Lutar contra isso. Lutar contra isso a partir de quê? Dos princípios definidos na Escritura. E é isso que faz dele um discípulo. E Jesus fala: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. E são esses que têm acesso à verdade. Porque aí Jesus fala: e desta forma vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade, que é o cinto, ela é a verdade bíblica. Única regra de fé e prática dos cristãos. É ela que amarra todo o restante. Todo o restante. Ao contrário do que muitos pensam, a força do cristão não vem da sua experiência, não vem da oração, nem da comunhão.
força do cristão vem da verdade. Porque o ensino do cristianismo, ele vem se distanciando tanto das escrituras que às vezes a gente nem usa ela. Quem são os fortes? São os que frequentam as reuniões de oração. São os adoradores, né? Durante muitos anos, aqui no Brasil, na década de 80 e 90, se deu uma importância incrível à música, ao louvor, à adoração, como se a adoração fosse poderosa, adoração que liberta, adoração transcendente, adoração extravagante, ambiente de adoração, atmosfera de adoração. O que isso significa na prática? Nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí os caras falam que os verdadeiros adoradores rompem grilhões. Irmãos, eu estou nesse negócio há mais de 30 anos, já vi tudo quanto é tipo de pregação que você possa imaginar. Ensino, livros, todo mundo escreve o que quiser e fala qualquer coisa. Que orou, que fez isso, que fez aquilo, que cantou, que louvou, que estendeu a mão. Todo mundo conta cada história. Os testemunhos são incríveis. Eu queria contar um testemunho que eu ouvi uma vez de um determinado pastor que disse que foi numa determinada casa, num determinado lugar. Quando ele chegou lá, os cachorros da mulher, os Doberman, estavam soltos. Que eles avançaram em cima dele e vieram correndo e pularam. Quando eles pularam, ele repreendeu. Naqueles momentos, irmãos, eu repreendi aqueles cães com autoridade. E ele contou no testemunho que os cães ficaram parados no ar. E ele entrou, fez a visita, ficou, pregou, orou, comeu. Quando saiu, os cães estavam parados no ar. Sem a verdade, nós acreditamos em qualquer coisa, irmãos. Né? Você não vê esses cartazes aí? Fulano foi 18 vezes no inferno, né? 14 vezes no céu, né? Ressuscitou 21 vezes. Não tem essas histórias? A gente vai ouvindo, né? Vai ouvindo. Aí os caras chegam aqui, contam as histórias, porque na África, né, os mortos estão ressuscitando, né? Assim, porque é só lugar longe, nunca é aqui no centro, é só assim, porque é na Malásia, né? E a gente acredita em qualquer coisa, porque em São Paulo, bem ali no centro, tem uma igreja de adoração a Satanás no subterrâneo, milhares de pessoas. Irmãos, nós ficamos tão mal acostumados e tão mal ensinados que nós acreditamos em qualquer coisa, menos na Bíblia. Quando eu leio a Bíblia e leio o versículo dizendo que Deus nos predestinou, aí o cara assim, eu não acredito. O cara não acredita na Bíblia, mas acredita em qualquer maluquice que ele escuta. Eu conheci também uma pregadora mexicana, ela veio ao Brasil, né, e ela vendia CDs, música, louvor, né? Só que no fundo tinha umas vozes assim, tipo elfos cantando, sabe aquela coisa de elfo? Ela dizia, ela falava com sotaque, nessas vozes que você escuta, enquanto nós estávamos gravando Anjos do Senhor vieram, que eram anjos cantando. Pô, vendeu pra caraca, vendeu muito. Mas eu posso te contar também um caso da minha família, de uma pessoa muito querida da minha família, que estava com câncer, estado terminal, morrendo. E na véspera da sua morte, uma dessas mulheres de oração, que se autodenomina profeta, foi lá e disse que ela estava curada. E no dia seguinte ela morreu. E aí, em vez de a gente chamar a profeta de mentirosa, a gente vai brigar com Deus. Porque quando a pessoa morreu, os seus pais começaram a gritar, por que Deus? O Senhor disse que ela estava curada. Disse? Nós somos tão cegos às vezes, irmãos, tão ingênuos, que acreditamos em qualquer maluquice, mas nos recusamos a acreditar nos textos. Os textos que são lidos com clareza, que são ensinados com muita calma, sem nenhum tipo de pretensão. Não, mas isso aí eu não concordo. Não concordo com a Bíblia, mas concorda com qualquer loucura. Isso mostra o quê? Que o inimigo facilmente nos engana. E aí, em vez de nós nos fortalecermos no Senhor, fazemos o que, irmãos? Ficamos procurando os ciganos cristãos. Nossos ciganos, né? Nossos feiticeiros, nossos reformadinhos. Ficamos procurando. Quem é que vai nos dar uma palavra de Deus? Meu irmão, minha irmã,
A palavra de Deus está na sua mão. E o Espírito de Deus fala nela e através dela. Amém, irmão? Amém. A palavra de Deus é verdade. Esta fala é de Jesus. João 17:17. Jesus declara: Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E Jesus fala: eu sou a verdade. Ok? A tua palavra é a verdade. Depois ele diz: eu sou a verdade. Então a palavra e Cristo tem a mesma representatividade para nós. Quando lemos a palavra com devoção, com contrição, com humilhação, certamente nesse momento estamos diante de Jesus falando ao nosso coração. Tem uma música do Cláudio Claro muito legal que fala sobre isso. Tua palavra está firmada no céu. Tua palavra é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, como João fala no capítulo 1, versículo 1 do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez gente e habitou entre nós. Virou gente, cara. Tem a música dos Vencedores também que fala sobre isso. O Verbo virou gente e habitou entre nós. Palavra de Deus. Os princípios e doutrinas bíblicas ensinadas pela Escritura são a verdade. Sem verdade, não podemos definir, nem podemos vestir a armadura de Deus. Ok? Não, porque, irmão, Deus está me mostrando que na tua mão tem uma espada. Tem nada, cara. Se você não lê a Bíblia, tem espada nenhuma, zero espada. Ah, levanta o teu escudo. Que escudo? De quê? Escudo só se for do Capitão América, porque o escudo da fé depende da palavra de Deus para sustentar a fé. A fé é um escudo poderoso para aquele que tem fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a Deus vem pela palavra. Esse escudo só pode ser levantado se a palavra estiver dentro de nós. Então, não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. A fim de quê, irmão? A fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Olha que coisa incrível. Parece até que esses textos estavam na Bíblia e a gente nunca encontrou, está achando agora, não é incrível? Olha o que o texto está dizendo, que nós temos o Espírito de Deus e o Espírito de Deus nos dá a compreensão necessária para que a gente entenda o que Deus já nos deu de graça e a gente não está usando, ou porque não sabe, ou porque abriu mão mesmo. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. De que forma, irmãos? De que forma que Deus nos tem dado tudo? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Está vendo? Muitos cristãos creem na mentira. Qual a mentira? Que o espiritual é irracional. Que o intelectual não é espiritual. Que você tem que sentir alguma coisa. Já contei algumas vezes aqui, vou repetir. Uma vez, num tempo muito distante, igual o Star Wars, né, numa galáxia muito distante, eu acabei de pregar, culto bom, os irmãos felizes, culto de ceia, né, gente feliz. Eu desci do púlpito, saiu um irmão lá de trás, veio na minha direção e falou: Ecléa, você conhece muito a Bíblia, mas te falta o poder. Então, naquele momento, naquele tempo da minha caminhada, esta palavra que ele me deu foi como um dardo inflamado do inimigo, como a gente vai estudar depois. Né? O escudo da fé nos protege contra os dardos inflamados do inimigo, que são as setas que ele lança para nos enganar. Então, naquele dia, apesar de tudo que Deus havia feito, eu voltei para casa derrotado. Entende isso? Quantas coisas nós já experimentamos na nossa vida, boas, bênçãos, né? Coisas incríveis, basta uma situação qualquer para que toda essa lembrança seja apagada. E a gente acha que está tudo ruim, mas não era verdade. O que ele quis dizer naquele momento, por ser um irmão muito falho no conhecimento,
E hoje eu posso falar com muita tranquilidade, o irmão que não conhecia a Bíblia e que vive uma vida legalística e mística, o que ele queria dizer é que apesar dele não conhecer os textos, ele era mais espiritual do que eu. E é assim que muitos irmãos se comportam. De que adianta fazer teologia? De que adianta conhecer tanto, mas não tem poder, né? Chega a impostar a voz, não tem poder. Então os caras se auto-revestem de uma autoridade maluca, que eu acho que a gente deveria fazer uma proposta aí, Davi, antidoping religioso. O cara deve estar dopado, não é possível. Isso não faz sentido. Mas os caras se auto-revestem de um poder espiritual. Esse é um caminho, né? Que é muito comum nas igrejas pentecostais, né? Das igrejas mais animadas, mais avivadas. Mas a gente tem o caminho também das igrejas reformadas, onde você tem lideranças que se autodenominam únicas conhecedoras da verdade, que só o olhar delas, só o recorte delas, só a interpretação delas é a verdade. Irmãos, corram dessas mentiras. O que diz o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha o que, irmãos? Tenha o que? Seja apto. Numa versão mais atual, tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a obra. Ou seja, sem a palavra de Deus, nós somos incapazes, inaptos, inúteis para Deus. Inúteis, irmãos. É melhor 20 irmãos aqui, 30, que conhecem a Escritura, que têm uma fé firme, que ao falar, sacam a espada do Espírito, ao serem confrontados, têm o escudo da fé, porque são 30, mas onde eles estão, Deus está com eles, e eles o representam com o brasão da verdade. É melhor 30 que conhecem a palavra, do que 3.000 batendo cabeça, irmãos. 3.000, 5.000, 10.000 batendo cabeça, culto em turno, 4 cultos por domingo, 5 cultos, culto todo dia. Para quê? Para glorificar ao homem? Não, irmãos. Deus venceu os midianitas com um. Com um. Evangelizou toda a Europa com um. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós recebemos de Deus o convite. É uma honra poder contribuir com a obra de Deus. É melhor um grupo pequeno, com poucos irmãos, que não tem dúvida da sua fé, que também não tem dúvida das suas dificuldades, mas enfrentam tudo com coragem, do que um monte de gente falando um monte de coisa louca, perdida por aí. É melhor um grupo pequeno de irmãos que tem certeza que nasceu de novo, do que pessoas que não sabem, se sentem crentes um dia, se sentem perdidas no outro, se sentem salvas no momento, se sentem salvas no outro momento, né? Outro dia minha filha falou assim: pai, acordei outro dia que não tinha ninguém em casa, pensei que Jesus tinha voltado. Eu falei: pô, ferrou, né? E agora? Nós somos ensinados sobre essa fé maluca, louca. E eu falei para ela assim: mas você não é cristão? Eu sou. Então por que Jesus voltaria e não procuraria por você? Quem foi que te contou essa maluquice? Essa loucura? Nós somos o tempo todo instruídos na mentira. Mas graças a Deus, que o Espírito de Deus nos orienta na verdade. Amém, irmãos?